Sejam bem-vindas a mais uma live aqui na página MV Kids. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a Miji, aqui eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil, e sendo possível utilizar apenas uma máquina doméstica, essa que você tem aí na sua casa. Oi, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre as costuras mais usadas nas encomendas com a máquina doméstica. Quem de vocês tem uma máquina doméstica em casa, né, e tem uma certa dificuldade de fazer peças ou pensa, né, que não dá para fazer peças bem acabadas? Hoje eu vou falar para vocês dar, né, essas diquinhas. Não é uma dica, é um baita de um ensinamento, né? Quais são essas costuras bem feitas que a gente pode estar utilizando com um acabamento excelente na máquina doméstica. Na máquina doméstica. E eu peguei aqui, ó. Tenho 3 exemplos para vocês. Oi. Deixa eu só tirar aqui, meninas, o cabide, para já deixar bem ok, para eu mostrar para vocês esses exemplos, né? Aí na costura, meninas, não reparem os barulhos, tá? Mas, ó, na costura, usando a máquina doméstica, que é o que é mais falado aqui na página MV Kids, né? Sendo possível usar essa máquina doméstica, fazer acabamentos excelentes, né? Ter uma renda com a costura infantil, mas sem precisar de vários maquinários. Eu separei aqui, ó, 3 tipos de costuras de acabamentos que fica excelente você usando essa máquina, tá? Então, assim, ó, são 3 bases de acabamentos, basicamente, né, para você utilizar em qualquer peça que você vá fazer na máquina doméstica, certo? Porque de repente você tem dúvida, né, quais são esses acabamentos, ou às vezes você até utiliza um acabamento errado na sua máquina, tá? Em algum momento, você, quando começou a costurar, ou você que está começando agora, passou pela sua cabeça que a máquina doméstica, para eu fazer um acabamento ali interno nela, eu usaria o ponto zigue-zague? Algum momento passou isso na sua cabeça? É só usar o ponto zigue-zague ali por dentro. Porque é o que acontece com muitas pessoas, né? Elas acham que dá para utilizar esse acabamento. Mas entre esses 3 que eu separei aqui para falar para vocês, o ponto zigue-zague não está incluso, certo? Por quê? O ponto zigue-zague da máquina doméstica, nós utilizamos ele para fazer certos tipos de costura, mas não para acabamentos interno, tá? A gente usa ele quando a gente vai pôr um elástico, sabe? Num tapa-fralda ou na blusinha mesmo, né? Só para deixar aquele pontozinho de enfeite, digamos assim, né? Então, assim, não usamos ele para acabamentos de finalização ali da peça, tá? E de forma interna. Então, assim, nós nunca utilizamos. Então, se você não sabia, agora você está informada. Tem gente que utiliza, mas não é o correto, porque não fica legal. Então, você pode até testar, né? Porque hoje em dia, aqui na internet, nós temos vários e vários tipos de pessoas. E tem pessoas que falam que dá certo, tem outras que falam que não, né? E aqui, eu sempre prezo por um acabamento bem feito. Por quê? Porque aqui eu ensino você a ter uma renda através da costura infantil. E de que forma que você vai vender uma peça mal feita ali por dentro, usando um acabamento que não fica bonito, né? Que fica ali todo desfiado, porque o ponto zigue-zague por dentro, num tecido plano ali, não fica legal o acabamento para venda, tá bom? Então, assim, se alguém já te indicou usar esse ponto, talvez ela indicou, mas não para venda. Então, olha só pra você ver, né? Interessante. É até bom para nós se atentarmos, né? Qual é o meu objetivo com a costura infantil? Né? Qual que é esse objetivo? Porque a partir daí, você pode ver qual tipo de ensinamento você quer seguir, né? Porque, como eu falei, aqui na internet nós temos vários tipos de ensinamento. Então, pode ser que alguém já te ensinou a usar o ponto zigue-zague de acabamento ali por dentro. Mas talvez o intuito da pessoa que ensinou isso não é para venda, né? Às vezes é só para você fazer um conserto, uma coisinha aí para os de casa, digamos assim, né? E aí um acabamento que não é legal. Então, se o seu intuito é vender as peças ou pegar encomenda,
esse não é um ponto que fica legal, tá? Como acabamento. E aí, entre esses 3 que eu separei aqui pra vocês, já vou até citar. Nós temos pontos, costuras de acabamento, certo? Nós temos a famosíssima, né? Costura francesa, né? Costura francesa. Nós temos a costura inglesa. Vocês já fizeram costura inglesa na máquina doméstica? Todos esses acabamentos que eu tô falando aqui, meninas, são pra máquina reta. Seja industrial ou seja máquina reta doméstica, tá? Se tiver reta, é isso mesmo. Eu sempre cito a doméstica porque é o que a maioria tem, tá bom? Então, nós temos a costura francesa, a costura inglesa e nós temos os acabamentos embutidos com forro, né? Que é o que fica lindo nas peças usando a única máquina que você tem sem precisar de pontos de overlock. E aí, eu já destaco aqui com relação ao ponto de overlock, né? Porque tem gente que acha que eu sou contra, não gosto da máquina de overlock, nem nada disso. Não é isso, meninas. Não é que eu não goste da máquina de overlock, tá? Muitas dizem que essa é uma máquina de acabamento, certo? Ela é uma máquina que faz acabamento, mas ela não é a única máquina que faz acabamento nas peças, como costura, certo? Mas não é que eu sou contra ela. Eu sou contra desde que ela faça um acabamento feio, né? Ela esteja desregulada, aí eu sou contra. Mas se você tem essas máquinas que são overlock e você quer utilizá-la para fazer os acabamentos das peças que você está costurando, certifique que o ponto dela esteja regulado, esteja bonitinho, né? Porque eu não sei se você já fez ou se você já viu um ponto de overlock desregulado usando cor de linha diferente do tecido que você está fazendo. O acabamento não fica de alto nível, digamos assim, né? Aí você pode até comparar um acabamento que é feito de uma peça toda embutida ou uma peça feita com o acabamento de costura francesa. É bem diferente de um ponto de overlock que não tá legal. Até mesmo quando ele tá bem arrumadinho, o acabamento ali por dentro é diferente, sabe? Então, assim, não é que eu sou contra, não. Se você tem e ela tá bem reguladinha, você pode estar utilizando sem problemas nenhum, tá? Eu só tô dando o destaque da máquina reta porque é o que a maioria tem, tá? E aí, eu tô falando aqui que é o tema da nossa live, né? São as costuras mais usadas nas encomendas usando a máquina doméstica, certo? Quais são essas costuras que a gente pode estar utilizando para fazer um acabamento excelente? Para quem me acompanha aqui já há um tempo, já viu, participou provavelmente de algum curso gratuito, né? Esses eventos gratuitos que a gente faz. E viu, provou ali junto comigo, né? Alguma peça que eu fiz e mostrei pra vocês ali o potencial que tem essa máquina reta, né? Que dá pra você fazer realmente de tudo com ela. E aí, aqui eu separei 3 peças. 2 delas tem um acabamento da costura... Uma delas tem um acabamento da costura francesa. Eu não encontrei aqui em casa, tem ainda lá no ateliê, porque no ateliê, que a gente ainda não fez a mudança por completo, tem ainda algumas peças lá, né? Algumas roupas com a costura inglesa, que era o que eu também queria trazer pra mostrar aqui pra vocês, né? Que é uma das costuras que dá pra gente fazer um acabamento excelente na máquina doméstica. E aí, eu também vou falar pra vocês onde utilizar cada uma dessas costuras, né? Em que formato de peça, né? A costura inglesa, por exemplo, vamos começar por ela. A costura inglesa eu gosto de utilizá-la, dá pra usar em todo tipo de peça, tá, meninas? Mas eu vou citar onde é mais utilizada, certo? A costura inglesa, ela é muito usada pra fazer jaquetas, sabe? Fazer aquela costura que vem daqui de baixo, aqui, ó, passa reto, porque ela tem aquele reforço, sabe? A costura inglesa. Não sei se vocês sabem, mas depois eu vou postar um videozinho aqui na página explicando como que é essa costura inglesa, tá? Que ela dá aquele reforço aqui nas laterais, aqui de baixo da axila também, né? Ela é uma costura que ela pode ter 2 costuras, uma dela mesma e a outra rebatida, digamos assim, tá? Ela é uma costura que fica muito parecida com isso aqui, ó. Tá dando pra ver aqui? Ela é uma costura que fica muito parecida com uma costura rebatida, né? Ela dá aquele reforço mesmo. Então, ela é muito utilizada em jaquetas.
Qual outra peça que ela é bastante usada que você vai ver com muita frequência? Em bermudas mais, como fosse jeans, e em calça, tá bom? Então, você vai ver a costura inglesa mais nessas peças com essa pegada um pouco mais grossa também, tá? Tecido jeans, brim, sarja, né? Essa pegada um pouco mais grossa, tecido grosso. Deixa eu ver, é mais nesses tecidos mesmo. Você não vê muito em tecido leve. Só se for em um ponto, né? Nós temos essa costura inglesa, eu acho que todo mundo já viu. Agora, depois dessa peça que eu vou citar aqui, todo mundo já viu essa costura inglesa. Blusa social. É o único tecido assim leve que você vê constantemente a costura inglesa. Blusa social. Se você tem uma blusa social aí na sua casa, vai lá dar uma olhada, que você vai ver. Aqui, na manga, principalmente na manga, e aquelas bem feita mesmo, masculina, bem feita, você vai ver aquela costura que vem aqui abaixo da axila. Se você ver duas costurinhas assim, ó, ou a costura dela mesma, que é como se fosse essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui é um exemplo, essa minha blusa tem uma costura inglesa nela. Só que a minha costura inglesa que eu fiz ela fininha, mas ó, pra vocês verem. Ela tem a costura dela mesma, que é essa, e tem mais uma costura rebatida, tá? Então, assim, normalmente a costura inglesa vai ser dessa forma, tá? Mas é bem mais comum você ver ela em peças mais jeans, calça, jaquetas, tá? E a exceção, o ponto da blusa social, que é bem comum ver, tá? Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês agora da costura francesa. Costura francesa que é a mais utilizada no meio da costura infantil, principalmente, né? Eu vou desaversar aqui, ó. Isso aqui é um macaquinho. Ele é jeans. Eu poderia ter usado a costura inglesa nele, mas eu usei a costura francesa, né? Porque tem peças que eu faço, que eu boto lá dentro do curso para as meninas e eu faço na costura francesa para mostrar a possibilidade, né? Olha, isso aqui dá para fazer na costura francesa, mas também dá pra fazer na costura inglesa, tá? E fica um acabamento excelente. Aí, essa aqui que eu tô mostrando pra vocês é um macaquinho jeans. Olha que lindinho, gente. Aí, aqui embaixo tem a abertura, que a gente vem com o botãozinho, né? Põe o botão, tudo mais. Abertura que dá pra vestir a criança. E aqui em cima tem essa carcelinha aqui, ó. Bem bonitinha. Ó, vocês verem. Toda bem feita, meninas. Na máquina doméstica, tá? Que vem com viés dentro. Tem vários acabamentos que são acabamentos de... Como é que eu posso falar? Acabamentos finais, né, da peça. Vou desaversar ele pra vocês verem dentro. Só que eu tô falando dos acabamentos base, que é o quê? Acabamentos pra você montar a peça, né? Que é as costuras base. Costura inglesa, francesa e acabamentos de costura embutida, né, que é com forro e tudo mais. Esse tecidinho que eu fiz essa peça é um tecido jeans bem grosso, pra vocês verem que dá pra fazer mesmo. Olha só essa bainha na manga. Esse aqui, ele é um tamanho de 6 meses. Ele é bem pequenininho mesmo, né? Mas quando a gente vai, até um truque aqui pra vocês. Quando a gente vai costurar uma peça que ela é um jeans pesado, era até de retalho, eu peguei ele de retalho, ele tem até uns riscos aqui nele, ó. Eu peguei ele de retalho. Mas, ó, quando a gente vai costurar, já anotem aí que isso é bem importante. Quando a gente vai costurar uma peça com um tecido jeans mais grosso, eu vou citar o jeans porque eu acho que nem o brim chega a grossura desse jeans grosso mesmo, né? O brim mais pesado, ele não chega à textura que um jeans grosso tem. Você deixa uma margem de costura maior, tá? Que normalmente a gente deixa 1 centímetro para margem de costura ali e tudo. Mas quando você vai fazer com uma peça mais grossa, com um tecido mais grosso, deixa uma margem maior, deixa uma folga de vestibilidade maior, que vai ficar mais confortável, tá? Porque o tecido, ele é mais grosso, né? Então, já anota aí que é uma boa dica pra vocês, tá? Aqui, a lateral dele, fizemos costura francesa. Olha só, vocês verem?
vendo? O segredo da costura francesa, para ela ficar bonita, em qualquer peça que você vai fazer, seja uma peça com tecido mais grosso, mais pesado, ou uma peça com tecido mais leve, é você fazer a costura francesa o mais fina possível. Em tecidos finos, normalmente, a minha costura francesa, ela mede menos de meio centímetro. Deixa eu ver se eu tenho uma fita métrica aqui perto, para eu mostrar para vocês. Ela mede menos de meio centímetro. Gente, é bem pequenininha, menos de 1 centímetro, sabe? Menos de meio, sabe? 1 centímetro, ele tem isso aqui, mais ou menos. Isso aqui, ó. Meio centímetro tem isso aqui. Tem peças que eu faço com tecido mais fininho, eu consigo fazer uma costura francesa menor do que meio centímetro. E ela fica bem delicadinha por dentro, sabe? Nem parece, fica bem delicado mesmo. Então, o segredo de uma costura francesa bonita é você fazer ela o mais fina possível. Aí, igual nesses tecidos mais grossos, ó. Essa daqui, ela tem menos de 1 centímetro, essa, ó. Mas se até numa peça jeans grossa você vai costurar, se você conseguir chegar ela em 1 centímetro, já tá boa, sabe? Porque é um tecido grosso mesmo, tá? Mas, normalmente, eu consigo chegar igual essa aqui, ó. Poxa, cadê uma fita métrica? Se eu tivesse aqui... Ah, achei. Peraí que eu vou pegar. Essa daqui, ó, ela tem menos de 1 centímetro. Deixa eu pegar aqui, meninos. Calma aí. Tem uma aqui. É que aqui, em casa, tá? Gente, tá daquele nível aqui dentro. Eu tô arrumando tudinho as coisas. Esse daqui é outro que eu vou mostrar. Eu vou pegar pelo de 2 centímetros, porque 1 centímetro é aqui no ferrinho, né, ó. Mas, ó, deixa eu botar aqui por fora. Reparem no 2 centímetros, ó. Vou botar ele em cima da costura. Costura que tá numa linha laranja, ó. Vou botar em cima da costura. E 1 centímetro bate aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, essa minha costura francesa, dessa peça jeans aqui que eu fiz, ela dá menos de 1 centímetro. Olha que legal, tá? Então, mesmo em um tecido grosso, porque a maioria das dúvidas surge como? Poxa, mas eu vou fazer uma costura francesa, não vai ficar grosseiro? Sabe? Não vai ficar aquele trem ali dentro incomodando? Não, se você fazer essa prática aqui de aprender a deixar a costura francesa o mais fina possível. Não fica feio de forma estética, não fica feio, né? E não incomoda ali por dentro, tá? Então, essa daqui tem menos de 1 centímetro. Deixa eu botar ela certinho aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Sobrou ainda aqui uns 4 centímetros. Dá mais ou menos 6 milímetros. 6 a 7 milímetros. É milímetros? Acho que é milímetros que fala, né? Que é meio centímetro. Meio centímetro é muito fininho, meninas. E aí, quando um tecido é fino, eu consigo deixar ela menor ainda. Aí, aqui nesse jeans, eu fiz a bainha, olha só, pra vocês verem. Ó. Ficou bem certinho aqui essa bainha, parte de baixo. E aqui vem com esse acabamento pros botõezinhos. Fica bem perfeito, né? Aí, aqui, isso aqui entra outros tipos de acabamento, né? Acabamentos de finalização, que aí entra também esse que a gente coloca na gola, aqui, tudo bonitinho, né? Ó, aqui na parte da... Ó, aqui dá pra vocês verem, ó. Nessa partezinha aqui do ombro, eu fiz uma costura inglesa. Tá dando pra ver? Tá vendo que ela tá amassada aqui em cima do tecido? Olha o outro lado, tá rebatida. Tem a costura que é dela mesma e a outra costura rebatendo. Porque aí fica tudo embutido. Tá vendo? Tudo embutidinho, fica lindo, tá? Então, essa costura francesa, trouxe essa peça aqui pra vocês verem que é uma das costuras base da costura infantil, no caso, pra fazer as peças, usando a máquina reta, tá? Pode ser a máquina reta industrial, se você tiver também. Nada impede. Agora, eu vou mostrar pra vocês 2 peças. Deixa eu colocar isso aqui. Aí, mostrando as barrigas, né, minha gente? Vou mostrar aqui pra vocês 2 peças com a costura que eu mais sou apaixonada, meninas, que é as costuras embutidas, né? Com forro, tudo embutidinho, eu acho lindo, né? Só que
tem cidades que são mais quentes e as pessoas não querem fazer uma peça toda embutida, com forro. E aí, né, a gente traz essa outra sugestão, essas outras duas sugestões, né? Que é fazer a peça toda na costura francesa ou na costura inglesa. Que fica lindo, um acabamento perfeito. E aí, pra quem gosta de uma peça assim, ó, mas outra coisa, viu? Mesmo se você mora em uma cidade mais quente, né? Igual aqui tá bem calor, aqui onde eu tô morando. Mesmo se você mora em uma cidade assim, tem peças que vai exigir um acabamento mais sofisticado, que entra aí uma peça forrada, sabe? Aí você pode procurar uns tecidos com um forrinho mais leve, né? Pra não ficar tão pesado. Mas existem peças que vai pedir, vai exigir isso, porque vai trazer mais valor pra ela, né? A mãe pegar em um vestidinho ali, que é só o tecido mesmo de cima, sem forro, sem nada, e pagar, vamos dizer, paga R$70 nele, né? Aí você vai lá e pega o mesmo tecido, porém faz ele todo forrado, todo, né, embutido ali por dentro. Quando ela pega, dá um outro peso. Então, facilmente, ela pagaria mais naquela peça, tá? Uma você cobra 130, que é todo forrado, todo elaborado, e o outro, que é levezinho, não tem forro de nada, você vai lá e cobra R$70, tá? Mas aí, ó, já é uma coisa que entra naquela questão de você aumentar o valor da sua peça também, tá bom? Então, assim, vai ter peças que você pode, sim, fazer ela toda forrada, procure um tecidinho mais leve por dentro, faça a forrada, porque além de passar mais valor, né, a peça ela vai ficar mais bonita, vai ficar mais encorpada e você vai poder cobrar mais caro nela, né? Obviamente, porque vai ter um tecido a mais, mas não só por isso, né? Mas sim pelo valor do encorpamento que um forro traz. Aí aqui eu tenho um vestidinho, que ele é um vestido simples, digamos assim, que é um vestido trapézio ou vazia, não sei como você conhece. Mas quando nós forramos, né, trazemos esse encorpamento para o tecido em si, já dá um outro valor, certo? Aqui na manguinha dele, eu poderia deixar só um. Eu poderia fazer com viés aqui e sem forro. Seria um vestido que valeria menos do que eu cobraria nesse todo encorpado, né? E aí já traz um outro tipo de ocasião que a mãe pode usar o vestido, né? Não é um vestido simplesinho, né? Pra só ir ali no parquinho brincar, não. É um vestido mais, realmente mais caprichado, todo forrado, ó, todo forrado, num tecido de algodão. Esse aqui é algodão, viu, meninas? Né? Aí eu trouxe essas gracinhas aqui, que dá um valor. É você fazer um babadinho. Roupa de criança, você faz um babado e dá outra cara, né? Aí, a diferença, né, pra vocês verem. Eu queria ter uma aqui sem forro, mas eu não gosto muito de fazer peças sem forro, porque eu acho que o acabamento fica bem mais bonito. Todo forrado, olha, pra vocês verem. Que é a parte de trás dele. Até nisso aqui a gente pode dar valor na peça, né? Nos detalhes. Eu poderia pôr só um botão aqui atrás, mas eu pus um laço bem grande, ó. Que dá outra cara pra peça. Mas ó o decote aqui quadrado, todo embutido, né? Então, realmente, quando você pega uma peça, você tem que fazer todo esse estudo, né, meninas? Que é o quê? É uma peça mais dia a dia, não precisa ser chique, aqui é calor, então acho que eu posso fazer ela mais baratinha, então vou fazer ela sem forro. Mas aí, é uma cidade quente, a mãe quer uma peça pra criança ir pra uma festa e tudo mais. É aniversário. Aí você pode fazer essa avaliação pra ela, né? Olha, eu sei que a cidade é quente, mas esse modelinho que você tá me mandando, ele tem um forro que vai deixar a peça muito mais elegante, muito mais isso e aquilo, sem ser cara de roupa de camelô, sabe? Então, assim, você, como costureira, tem que passar essas informações pra mãe, porque às vezes ela não tem muita noção, sabe? E aí você vai passar isso pra ela, mas vai ficar quente. Aí você fala, não, né? Tem um tecidinho que ele é de algodão, antialérgico, super fresquinho, vai ficar leve nessa peça. Claro, você vai atrás desse tecido, né? E aí, ó, você encorpa a peça, dá valor pra ela e cobra um valor a mais, né? Então, assim, é até mesmo pro seu trabalho ser mais
valorizado, digamos assim. Porque se uma outra pessoa vê de fora, você faz uma peça, só uma pecinha assim, simples, gente. Mesmo a peça sendo de festa, mas parece uma peça que foi feita, sabe, no atacadão, que é aquelas peças que são feitas por um monte de costureiras que são de facção. Não sei se você sabe. Facção é, digamos assim, que é fábrica de peças, de roupas. Facção, né? E aí são várias costureiras que fazem essas peças, mas elas ganham por produção de peça. Cada peça que ela costura, ela ganha, digamos assim, R$2. Olha como é barato, né? Então, assim, ela faz o mais rápido possível, porque quanto mais ela faz, mais ela ganha, né? Então, ela faz muito rápido, e às vezes a peça vem mal feita, né? Não vem toda elaborada, pensada. E nós, como costureiros de ateliê, nós fazemos peças únicas, e isso entra até em questão de você valorizar o seu trabalho, né? Ter orgulho do que você faz. Se uma pessoa chega e fala, ai, tá caro, você, ó, esquece aquilo ali que ela falou, segue o baile, vai procurar outra cliente, porque você valoriza o que você faz. Que são peças exclusivas. Nós, costureiros, fazemos peças exclusivas, né? Literalmente, peça exclusiva. Você pode, a mãe pode trazer uma sugestão de inspiração para você, mas ela quer fazer uma alteração da cabeça dela, e você vai lá e cria ali, né, de acordo com o que ela quer. Você fez uma peça única, que ela não encontraria em nenhuma loja. Ela não encontraria em nenhum outro local, assim, de venda mesmo, de peça pronta. Não encontraria. Então, você fez uma peça exclusiva. Então, às vezes, as pessoas, né, as clientes, querem exclusividade, mas não querem pagar pela exclusividade. Mas acredite no seu trabalho que tem sua cliente ideal, tá? Tem a sua cliente ideal, tá bom? Então, assim, ó, estude essa questão de fazer uma peça, não só, a cidade é quente, não quer forro. Estude a questão de essa peça sem forro, ela vai ficar parecendo xoxinha. Então, deixa eu procurar um tecidinho que vai dar um forro, vai dar um acabamento melhor pra ela. Até porque se outra pessoa perguntar onde ela comprou, ela vai falar que fui eu, né? E se ela perguntar só por maldade, ai, que lindinho, onde você comprou? Ela fala, foi na costureira tal. Ela, sabe? Já é menos uma cliente. Então, tem toda essa questão de a gente tem que ter o cuidado com a nossa imagem como costureira, tá? Aí, eu trouxe também essa outra blusinha aqui, ó, que ela é feita também toda forrada. Eu poderia fazer ela sem o forro, facilmente. Isso aqui não afetaria na questão estética dela, nem nada disso, mas eu coloquei um forrinho de algodão por dentro, bem levezinho, sabe? Mas eu poderia pôr revel ao invés do forro, né? Mas aqui eu quis trazer pra vocês ela, que é uma peça também, ó, que é uma peça simples, dia a dia, uma batinhazinha, né? Estilo jeans, que ela é feita no brim, ó, pra vocês verem. Mas aí eu rebati, ó, fiz um bom acabamento aqui por fora, ó, rebati toda a costura, tá vendo? Não é em todas as peças que eu indico você rebater uma costura, como por exemplo esse vestidinho. É um vestidinho elegante, gente, bem feito. Aí eu vou lá e lasco uma costura rebatendo aqui. Faz sentido? Precisava? Não precisava, porque a costura tá bem assentada, sabe? A costura tá bem assentadinha aqui, não precisa. Normalmente a gente faz, a gente rebate uma costura ali em cima quando o tecido é grosso, né? E tem aquela certa dificuldade pra assentar no ferro. Aí a gente vai lá e rebate, ou por charme mesmo, que é o caso dessa peça. Foi por charme mesmo e questão de aparência, né? Qual era o estilo da peça que eu queria? Eu queria um estilo, uma batinha, mas com essa pegada mais jeans mesmo. Então, ela tem umas costuras rebatidas, ó, aqui tem duas costuras que eu rebati, aqui também temos duas, ó, tem uma mais larga e essa outra mais fina. Na alça também temos costura rebatida, nela por inteiro, ó. Aqui onde tem o botão, tem costura rebatida, tudo bonitinho. E ela toda forradinha por dentro, ó, tá vendo? Um tecidinho de algodão mais levinho, que aí fica a coisa mais linda. Então, eu mostrei aqui pra vocês 3 tipos de acabamentos que dá pra ficar uma peça excelente. Não tem aquela distinção, esse acabamento só dá pra você fazer se for um tecido X e Y, né? No sentido de, só dá pra você fazer se for em um tecido, digamos que leve. Esse acabamento na máquina doméstica vocês não conseguem costurar jeans. Não, não tem isso. Mostrei aqui 3 tipos de tecido. Nesse tecido aqui é o mais leve, de coline.
um jeans pesado e um brim, né? Aqui, ó. E todos eles eu fiz esses acabamentos, utilizei esses, né, acabamentos que eu citei aqui, são 3 tipos de acabamentos. E você pode usar a sua máquina reta, seja ela doméstica, seja ela industrial, sem precisar do acabamento de overlock. Lembrando que não é que eu sou contra, né? É só opções que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Usando só a máquina reta. Acabamentos excelentes, que é uma peça que tá pronta literalmente pra venda. Você não tem que se preocupar, porque é uma peça que vai sair com um acabamento assim, ó, excelente, tá bom? Aí, pra quem tá perguntando, esse tecido aqui, ele é um brim, ó. Ele fica mais armadinho, tá vendo? Eu que fiz essa estampa. Peguei um pincel com tinta de tecido mesmo, meninas. Antes de cortar e costurar, peguei e pincelei ele mesmo, pra vocês verem que ele tem a marca de pincel. Aí se fez essa estampa bem bonitinha e bem infantil, ó. Que aí eu usei os botõezinhos já pensado mesmo nas cores, ó. Ficou a coisa mais linda. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vai ficar salva pra vocês assistirem, anotem aí, pratiquem essas costuras, tá? E valorizem o trabalho de vocês usando, né, essas costuras, usando a sua máquina reta, que você consegue facilmente ter a sua renda estando na sua casa, produzindo essas peças em uma bela tarde, sentada aí na mesa e, ó, costurando essas peças, né, sem precisar sair de casa. Olha que legal, tá bom? Então, beijão pra vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, amanhã é sexta, amanhã tem live. Novamente, esse mesmo horário, tá? Então, beijão e até mais.